Jesus. Cumprimento toda a igreja com a paz do Senhor. Amém? Aleluia. No livro de Mateus, Evangelho, Mateus, capítulo 11, versículo 28 diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia, Jesus. Hoje, eu quero falar que Deus, Ele me deu um alívio. Aquele fardo pesado que eu estava carregando, que não é fácil, né? Todos os cristãos que estão na sua caminhada aqui na terra sabem que não é fácil a nossa caminhada, né? As nossas lutas do dia a dia, né? As batalhas, as provações, as perseguições. Aleluia. Glória a Deus. E muitas vezes as consequências de algumas coisas que a gente faz também, né? E eu cheguei aqui em Manaus em 2018, pela misericórdia de Jesus Cristo. Passamos por alguns processos, né? E eu fiquei aqui sozinha com os meus filhos. Graças a Deus que é pouco, a família é pequena. Só é 8 filhos. Aleluia, Jesus. E eu fiquei com os 8, todos de menores. Todos eram menores de idade na época. E eu estava grávida do mais novo. E fazendo um tratamento de um segundo AVC que eu tinha tido. Então o pai dos meus filhos abandonou a gente aqui nesse lugar. Aleluia, Jesus. Mas eu quero dizer que Deus, Ele nunca me abandonou. Aleluia. Ele nunca me deixou sozinha com os meus filhos. Eu fiquei mais ou menos 2 anos em depressão. Trancada dentro de um quarto. Né? A irmã Mari, a irmã Francisca, a irmã Luciné, algumas irmãs aqui, né, que foram na minha casa, elas sabem onde era que eu estava em depressão. Né? E antes disso, eu tive um programa na rádio aqui, na Rádio Tempo de Cantar, que era do pastor Finado Sabino. Né? E eu entrei em uma depressão profunda, eu abandonei tudo. E eu falei, eu vou ser crente em casa agora, porque eu tinha vergonha de ir para a igreja. Eu tinha vergonha dos julgamentos. E ano passado, a minha casinha de pallet caiu por cima de mim com os meus filhos. E foi muito difícil. 2 horas da manhã. Levou tudo que a gente tinha. E os meus pais, muito preocupados, porque aqui em Manaus só eu e os meus filhos, eu não tenho parente nenhum. Mas quem está com Deus tem a maioria. Né? Mesmo nas minhas fraquezas e depressão ali naquele quarto, eu falava com Deus todos os dias. Olhando ali pela janela do meu quarto. Né? E Deus, Ele permitiu que os meus pais me ajudassem e a gente construiu a casinha aqui, na invasão aqui da comunidade Monte Cristo, e ficamos aqui. Só que Deus, Ele tinha algo bem maior. Até então, de vez em quando, eu visitava algumas igrejas, mas eu não tinha voltado a congregar mais firme, igual eu congregava. Né? Pela vergonha, eu tinha medo dos julgamentos, né? E eu tinha muita vergonha das pessoas falarem, irmã Leila, você orava tanto, uma mulher de Deus que ajudou a restaurar tantos lares. E o céu está destruído. E como todas as vezes que eu chegava na igreja, os irmãos perguntavam assim, cadê o varão? E eu ficava sem saber o que falar. E eu ficava com muita vergonha. E isso foi fazendo eu ficar na caverna. Né? Mas um dia, eu estava muito ruim na minha casa, cheia de enfermidades. Né? E quando os meus filhos chegavam da escola, eu trancava a porta.
De vez em quando descia alguns irmãos lá, evangelizando, pregando, né? E quando eu via os irmãos descendo, eu fechava todas as janelas da minha casa, para ninguém ir lá em casa. Porque eu não queria que ninguém da igreja me visse, né? Mas Deus, ele estava contemplando tudo. E um dia bateram na minha porta. E eu falei para os meus filhos, não falam, não façam zoada. Fica todo mundo calado. E a pessoa bateu pela segunda vez, a terceira. E deu uma pausazinha e bateu de novo, mais 2 vezes. Aí eu falei, meu Deus, não tem jeito, eu vou ter que abrir. E quando eu abri a porta, era a irmã Mari. Eita glória! Né? E eu estava num processo que uma irmã de um outro ministério tinha escrevido a minha história em um programa no Instagram. Já tinha um bom tempo. Mas estava tudo travado. Não ia para frente. E aí, naquele dia, quando eu abri a porta, aquelas 2 irmãs convidando as crianças para vir para o culto de criança que ia ter aqui na igreja. Né? E era a irmã Mari e a irmã Darclay. Chegaram lá, entregaram, e a irmã Mari começou a conversar comigo, né? E Deus começou a usar ela de uma forma tremenda ali para mim. Né? E ela dizia assim, olha, Leila, Deus, ele não te quer nessa caverna. Ele não te quer presa aí nesse lugar. Porque ele tem grandes obras na tua vida. E ela me abraçou e falou assim, tu vai para o culto de criança, leva os meninos. Eu falei, eu vou. E quando foi na hora do culto de criança, eu vim com os meus filhos. Deus falou comigo no culto de criança. E eu voltei para casa. Vim para um culto das irmãs de mulheres. Né? E eu fiz uma aliança com Deus aqui nesse lugar. Renovei a minha aliança com Jesus. E aí eu conversei com a irmã Mari e falei da causa que eu estava esperando. Falei, olha, irmã Mari, tem uma causa assim, assim, assim e tal. Tá dessa forma. Ela falou assim, minha filha, a gente vai orar. E Deus, ele vai destravar. Essas correntes vão cair por terra. E a gente começou a orar. Ela conversou com a nossa dirigente e as irmãs se disporam a orar. E a gente começamos a orar. Os pastores, todo mundo orando. Né? E Deus foi preparando tudo. Tudo mesmo. E antes do encontro, antes da gente ir para o encontro com Deus, aquela mulher veio lá na minha casa e falou assim, olha, Leila, tu já pode escolher a tua casa. Porque a tua bênção já chegou. Agora você tem que escolher. E eu comecei a procurar casa. Falei para a irmã Mari, procurei mais ou menos umas 30 casas aqui em Manaus. E todas as casas eram negadas, nenhuma o homem aprovava. Né? Todas as vezes o engenheiro ia lá e dizia assim, olha, essa casa aqui não está aprovada. E eu, meu Deus, aí a irmã Mari disse assim, vamos fazer uma campanha. E aí ela me ajudou muito em oração. Né? E eu fiz uma campanha de 7 dias. E aí a gente olhando no Facebook, eu vi uma casa que eu gostei muito, só que não tinha endereço. Só tinha um anúncio lá. Aí eu mandei para dona Kathleen, eu falei, dona Kathleen, eu achei uma casa aqui que eu gostei. Aí ela disse assim, me manda o link, eu mandei para ela. Aí ela disse assim, olha, eu gostei muito, é muito bonita essa casa. Aí ela disse assim, tu gostou mesmo da casa? Eu falei, gostei. Ela disse assim, então eu vou entrar em contato com os donos aqui e a gente vai ver o que a gente faz. Ela entrou em contato, marcou a visita direitinho, até então a gente não sabia onde era a casa. Aí a mulher disse assim, no dia de vir eu vou mandar a localização porque não mora ninguém na casa, não tem ninguém lá para mandar. Ela, tá bom. Ela veio numa quarta-feira, isso era numa segunda. E nós fomos para olhar a casa. Quando ela chegou, a mulher mandou a localização. Aí ela olhou, tomou um susto. Ela disse assim, dona Leila, essa casa é no Iranduba. Aí eu falei, meu Deus, eu estava em oração. Eu falei, Senhor, se for de Deus, esse engenheiro vai aprovar.
Eu queria uma casa por aqui, mas é o Senhor que sabe de todas as coisas. E a gente foi. E eu fui orando naquele carro até chegar lá, falando com Deus, né? E quando nós chegamos lá, o engenheiro aprovou na hora. Ele disse assim: eu não sei como é que vocês vão fazer com o financeiro, porque por mim está aprovado. Aí ela olhou para mim e disse assim: tu gostou da casa? Porque se tu não quiser, eu vou ficar com ela. Eu falei: eu gostei. Aí ela disse assim: então a gente já vai direto no cartório para comprar. E fomos e compramos. Né? E eles reformaram a casa e mobiliaram a casa todinha. Os meus filhos, a irmã Mari, as irmãs que foram na minha casa, elas viam, né? Às vezes, as pessoas veem a gente, né, na rua, na igreja, nem imaginam. Eles dormiam todos em um colchão, uns por cima dos outros, né? Um monte lá, uns por cima dos outros. Graças a Deus que 7 são homens e só tem uma mulher. E a minha filha dormia comigo no colchão de solteiro, e os meus filhos dormiam tudo em um colchão só, uns por cima dos outros. E às vezes, pela manhã, a gente já acordava todo quebrado, porque tem uns que dormem, taca o pé, o outro taca o pé do outro lado, né? E foi comprado 6 camas de solteiro e uma cama de casal muito confortável. Geladeira, armário, televisão que a gente não tinha, a irmã Mari sabe, ali lá em casa. Ar-condicionado nos 3 quartos. Guarda-roupa nos 3 quartos, que a gente usava a nossa roupa numa corda. Né? E enquanto eles estavam reformando a casa, Deus foi preparando tudo. A irmã Mari comprou roupa nova para mim. Eita, Jesus, maravilha. As irmãs me deram alguns presentes. Deus, glória. E as irmãs, algumas não sabiam. Né? Algumas sabiam, outras não. Mas era Deus agindo ali. É verdade. E cada coisa que eu ganhava, eu dizia assim: meu Deus, vai dar certinho para minha casa nova. Eita, glória. Aleluia. Né? E Deus foi aliviando aquele fardo. Né? Deus usou o pastor Gilmar, trouxe um saco de roupa, brinquedos, tinha sapato, tudo novo. Aleluia. E eu cheguei lá em casa, lavei, coloquei no amaciante, deixei tudo organizado. Vai ser lá para casa nova. E no dia da entrega da casa, a gente foi, todos os meus filhos, tudo arrumado, tudo bonito. E foi muito lindo. A irmã do Cineia estava lá comigo, né? Os irmãos não puderam ir porque tinham compromisso na igreja. Foi tudo muito rápido assim no dia da entrega, porque até eu fui pega de surpresa. Eu estava esperando que fosse para ontem e foi para sábado passado, que foi dia 1º. E ela chegou para me avisar que ia ser entrega no sábado, uns 2 dias antes. E eu quero dizer para os irmãos que Deus, o nosso Deus, Ele é um Deus de vitória, é um Deus de milagre. Ele é um Deus que ele suaviza o peso que a gente carrega, né? Porque ele diz na palavra dele que ele é manso, ele é humilde de coração, e ele pede para que nós venhamos aprender dele. Teve muitas vezes na minha vida que eu pensei em desistir. Quando a irmã Mari me encontrou, eu já tinha tentado tirar a minha vida 3 vezes. Mas Deus não deixou. O meu filho Daniel, ele se cortava todo com depressão. Ele tem os braços todos marcados. E hoje ele faz vídeos motivacionais. Tenta levantar outros jovens. Está congregando. Eu estou muito feliz porque muitas vezes, na maioria das vezes, nós somos tão falhos. E muitas vezes nós somos ingratos, né? Mas eu quero dizer para vocês que eu sou um milagre nas mãos de Deus. Quando eu vim para Manaus, eu vim com os meus filhos.
algumas roupas e só o dinheiro da passagem. E Deus me trouxe até aqui. Eu tenho um CD gravado. Eu tinha enterrado já. Eu falei, eu não vou mais cantar, eu não vou mais fazer nada. Eu vou ser crente em casa. E eu vou ficar só em casa mesmo. Né? Mas Deus usou essa mulher de Deus para ir me resgatar lá dentro da caverna. Né? Eu quero dizer que todos os irmãos aqui dessa igreja são bênçãos de Deus na minha vida e na vida dos meus filhos. Porque Deus ele tem falado comigo sempre. Sempre, sempre. E Deus ainda me levou para aquele encontro. Usou os irmãos, a nossa dirigente, a irmã Mari. Sabe, eu não tinha condições de ir para lá. Mas Deus me levou até lá. E Deus renovou a minha vida naquele lugar. Eu voltei outra pessoa. E eu sempre falei para Deus, eu falei, Senhor, eu não quero ser igual eu era antes. Eu quero ser melhor do que o que eu era. Porque se eu for igual eu era, eu posso fraquejar. Então eu quero ser melhor do que o que eu era. E eu voltei de lá outra pessoa. Né? E Deus me deu um louvor do encontro. Eu não sei se eu sei cantar ele direito. Né? Mas eu vou cantar pelo menos um pedacinho aqui. Não sei se eu vou lembrar todo de cor. E eu quero dizer para os irmãos que eu quero que os irmãos vão na minha casa. Para a gente fazer um culto de ação de graças. Né? Para ungir a minha casa. Né? E eu vou ficar muito feliz em receber vocês na minha casa. Viu? Porque eu morria de vergonha de receber alguém na minha casa. Já teve umas vezes que o pastor, que é líder de jovem, tinha programado para ir lá e eu sempre dava um jeito dele não ir. Porque eu tinha vergonha dele ir lá em casa. Né? Mas eu vou ficar muito feliz com a presença de vocês indo na minha casa. Viu? Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu vou tentar cantar um pedacinho do louvor aqui no solo. Em meio ao caminho eu me feri e pelas trilhas eu me perdi e as muitas feridas me causaram tanta dor e da minha memória apagou-se o que era amor. E o meu coração sangrava também, e as minhas emoções iam além do que eu podia suportar. E eu dizia, meu Deus, eu não aguento toda essa dor, todo esse tormento. Na escuridão eu me tranco. Ó Senhor, faz milagre. Mas eu me encontrei com Deus. Mas eu me encontrei com Deus, mas eu me encontrei com Deus, mas eu me encontrei com Deus. Ele me curou, salvou minha vida, me resgatou e me deu guarida. Ele me ajudou e me trouxe alegria. Na presença dele é a minha vida. Ele me resgatou, curou minhas feridas. Debaixo de suas asas é o meu abrigo. Ele me sarou, curou todas as feridas. No seu esconderijo
me sinto protegida, mas eu me encontrei com Deus, 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 eu me encontrei com Deus.